Muito bom dia na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 25 de abril, domingão, 9 horas da manhã, está começando a nossa Escola Bíblica Online. E a proposta agora, nos próximos domingos, é comentar algo sobre os 10 mandamentos. Sim, vamos falar cada domingo aqui especificamente sobre um mandamento, segundo o meu entendimento, segundo aquilo que eu estou estudando, ok? Muito obrigado pela tua participação, obrigado pela tua audiência. Você é o incentivo para eu estar aqui todos os domingos, lecionando, comentando algo, né? O pouco que eu sei, estar passando para você. E hoje, vamos começar com uma introdução aos 10 mandamentos, uma pequena introdução. Bom, você sabe a história, né? Israel estava cativo no Egito, Deus envia o libertador, Moisés, e através de 10 pragas, o faraó acaba deixando o povo de Israel sair do Egito. Houve a travessia do Mar Vermelho, onde o faraó e seu exército foram mortos, né? Quando o mar fechou. E agora, 3 meses depois que eles saíram do Egito, chegaram ao Monte Sinai. Deus estava ali marcando o encontro com o povo de Israel no Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos. Ali eles iam receber o famoso decálogo. A palavra decálogo quer dizer 10 palavras. Vem do grego, né? Decálogos. Deca, 10, né? 10 vezes. E logos, palavra. Então são 10 palavras, 10 mandamentos, 10 preceitos que Deus estava entregando para o seu povo por intermédio de Moisés, ok? Passaram-se mais ou menos 600 anos desde que Deus chamou Abraão lá na terra do seu pai, lá em Ur dos Caldeus. Acompanhe comigo, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12, né, o livro dos inícios, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Isso é, eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação. Estava cumprindo esta palavra quando Deus tira Israel do Egito para formar uma grande nação. E ali no Monte Sinai, ok, ia se cumprir essa palavra. Interessante, quando nós vemos aqui, eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação, não é em extensão territorial. Porque Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, Santa Catarina tem 95 mil quilômetros quadrados. Então Santa Catarina é 4 vezes maior que Israel. O único estado brasileiro que é do tamanho de Israel é o estado do Sergipe. Então Israel não ia ser grande territorialmente. Israel ia ser grande na questão da bênção de Deus na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, quando eu vou te fazer uma grande nação, uma nação grande espiritualmente falando, amém? Então ali eles receberiam os 10 mandamentos, o decálogo. Deus iria selar uma aliança com esse povo, ia ser o pacto que eles iam fazer ali, né? O pacto que Deus havia começado com Abraão, agora iria ser feito, ia ser firmado entre Deus e a nação de Israel. O que nós estamos entendendo é que está continuando o plano de redenção que começou lá no Éden, lá quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram contra o Senhor. Então, o pacto de redenção na formação do Estado de Israel está continuando, amém? Então, mas o que é pacto? Mas o que é pacto? Pacto é um acordo entre duas ou mais partes, onde existem deveres e direitos entre essas partes, né? Acompanhe comigo, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Quando eles estavam para chegar ali no Monte Sinai, Deus fala a Moisés. Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 e 6. Se, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, o meu pacto, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda terra é minha. E aí continua o versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal
e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, olha só, Deus falando para Moisés, né? Falando para o povo de Israel através de Moisés. Ó, se vocês diligentemente, vocês ouvirem bem atentamente, se vocês prestarem atenção e prontamente me atenderem, vocês vão ser o quê? Obedecerem a minha voz, o meu conserto. Vocês vão ser um povo peculiar. A ideia ali é possessão, é como se fosse um tesouro que pertencesse a Deus, só a Deus. Então Deus estava fazendo realmente ia fazer um pacto, e a entrega desses 10 mandamentos, a entrega do decálogo, das 10 palavras, era o pacto que Deus teria entre eles, os deveres e os direitos do povo de Israel com Deus e Deus com o povo. Porque olha o que ele disse: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Que coisa tremenda, né? Imagina tu fazer um pacto com Deus, e Deus vai cuidar de ti, Deus vai te guardar, tu vai ser especial para Deus, é como um tesouro, gente. Que coisa linda, né? Olha o privilégio de Israel em relação ao nosso Deus único, ok? Então por isso que eram os 10 mandamentos, por isso que era esse pacto, era os direitos e deveres entre Deus e o seu povo. Então havia essa condição. Uma aliança, um pacto, tem essa questão. E eu acho interessante quando Deus fala ali no versículo 6, né? Sereis reino sacerdotal e povo santo. Isso é a palavra santo, quer dizer o quê? Separado. Através desse pacto, através dessa aliança, desses mandamentos, eles seriam um reino sacerdotal e o povo santo. Aí isso me remete lá para 1 Pedro, acompanhe comigo, olha só que legal. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então olha só, gente, a ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, quando nós lemos Israel no Velho Testamento, entendemos que é a igreja do Novo Testamento. Então, o mesmo pacto que Deus tinha com Israel, agora tem com a igreja também, que é os gentios, somos nós, aqueles que não somos do sangue judeu. Claro, havia a questão da obrigatoriedade da lei, mas agora é diferente, gente, agora é muito diferente, nós vivemos na graça. Mas continuando falando aqui, então esse pacto, essa aliança, envolveria esses 10 mandamentos de Deus com o seu povo. E quais eram esses 10 mandamentos? Bom, então, Êxodo capítulo 20, está ali os versículos, do versículo 1 ao versículo 17, os 10 mandamentos, as 10 palavras. E são repetidas lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 a 21. Quando o povo de Israel fica 40 anos no deserto, vem uma nova geração e a lei precisa ser toda repetida. Por isso que é um livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. Mas quais são esses 10 mandamentos? Bom, isso, gente, nós deveríamos saber de cor, ok? Isso deveria ser algo que deveria estar muito forte na nossa vida. Porque apesar de nós vivemos na graça, são leis morais, são leis que realmente regem, veio realmente trazer uma transformação profunda na sociedade, ok? O mandamento 1, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás imagens de escultura para adorar. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra do sábado para o santificar. O quinto, honra teu pai e a tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho. E o décimo, não cobiçarás. Resumidamente aqui, os 10 mandamentos. Então eles recebem esses mandamentos, esse pacto, essa aliança, porque também é chamado de o pacto mosaico. Os judeus comemoram a entrega da lei, comemoram o dia que Deus entregou a lei, os 10 mandamentos por Moisés através de Moisés para o seu povo. Eles comemoram no dia 6 do mês de Sivan, e esse ano, 2021, cai exatamente no dia
17 de maio. Logo mês que vem aí já é a comemoração dos judeus do recebimento da lei, do recebimento do Torá, dos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos estavam escritos em tábuas de pedras, ok? Conhecidas também como tábuas da lei. Na verdade, não são somente os 10 mandamentos, não são só esses, são 613 mandamentos que Deus deu através do Torá. Os 10, na verdade, eles sintetizam, eles resumem todos esses 613 mandamentos. Para entender uma coisa até legal, né? O judeu, ele gosta muito de numerologia, ok? Ele gosta muito dessa coisa dos números, né? E é interessante que o número 613, se você pegar os números e somar 6 mais 1 dá 7, 7 mais 3 dá 10, apontando para os 10 mandamentos. O judeu também comenta que essas 10 palavras, esses 10 mandamentos foram escritos com 620 letras hebraicas, ok? Se completam com 620 letras hebraicas. E eles fazem a seguinte conta: 613 mandamentos mais os 7 mandamentos rabínicos, que completam 620. Interessante, né? O judeu tem muito essa coisa, isso é muito legal na vida deles. Bom, esses mandamentos são divididos em 3 partes. Tem os 10 mandamentos que expressam a vontade de Deus. Aí tem também os estatutos que governam a vida social do povo de Deus, do povo de Israel. E depois tem a ordenança para a lei cerimonial, ok? Onde ali vem toda essa questão, como é que tinha que se comportar. Então, os 10 mandamentos, é a vida social do povo de Deus e a vida religiosa, ok? Então, essas 3 partes. Então, Israel, gente, estava se tornando a nação que Deus havia determinado na eternidade, ok? Uma nação única entre todos os povos. Eles estavam trazendo, na verdade, o conceito do monoteísmo, do Deus único para todas as nações. Israel ia influenciar grandemente toda a humanidade, gente. Era algo tremendo, por isso que eu digo, era o propósito de Deus no plano da redenção para salvar o próprio homem, né? Para salvar a humanidade. Isso realmente influenciaria e até hoje influencia toda a humanidade. Ao receber a lei, eles realmente estavam se tornando um povo separado. Por isso que é nação santa, um povo separado, reino sacerdotal, onde eles deviam levar essa mensagem, ok? As nações deviam olhar para eles e ver realmente algo diferente. E isso se aplica na igreja hoje, gente. As pessoas, as nações, alguém tem que olhar para nós e ver realmente a diferença. Por isso que hoje nós somos o reino sacerdotal de Deus. Claro, havia presciência de Deus de levantar Israel, aí depois levantar o povo dele, que não tem fronteira. Por isso que Paulo fala, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. A palavra peregrino quer dizer, nós estamos passando aqui só um tempo, e forasteiro quer dizer que não pertencemos a este lugar. Aleluia, glória a Deus. Então a lei dos 10 mandamentos era a pedra fundamental de Israel, ok? Era a pedra fundamental de Israel para realmente preparar esta nação, preparar. Eles seriam diferentes de todos os outros povos, apesar de já existir o Código de Hammurabi, que também tem a mesma ideia. A lei de Deus era diferente porque foi o próprio Deus que deu para o seu povo, apontando para algo muito maior, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus aparece, eles perguntam para Jesus: Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus prontamente: o grande mandamento é este: ouve, ó Israel, amarás o teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aí ele fala assim: nisso se resumem toda a lei e os profetas. Está entendendo? Então todos os 613 preceitos ali, mandamentos de Israel, Jesus resumiu em 2: amarás a Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vê que coisa tremenda. É Deus, gente, é Deus preparando toda a humanidade, preparando todo o plano de salvação para a humanidade. Se você lê a história mundial, antes da chegada do cristianismo, você vai ver todo o pano de fundo sendo preparado para a vinda do cristianismo, para ser disseminado, espalhado entre todas as nações. É coisa tremenda, é coisa tremenda. É Deus no controle de tudo. Então aí está Israel,
a nação constituída por Deus, que ele disse lá para Abraão, né? Como eu já comentei, vou fazer de ti uma grande nação. E aí está, a nação de Israel recebendo a lei e se tornando uma nação única, esses 10 mandamentos. É interessante notar que os 10 mandamentos, os 4 primeiros, eles falam da relação do homem com Deus. Está entendendo? Olha só, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás imagens de escultura para adorar. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor de Deus em vão. O quarto: lembra do sábado para santificar. Isso é, o dia que tu vai realmente buscar, vai ter só o dia que vai ser só para Deus. Está entendendo? Então esses 4 primeiros falam da relação do homem com Deus. Aí tem o quinto mandamento, que é: honra teu pai e tua mãe. Eu entendo que ele trabalha nas duas vertentes. É do relacionamento de homem com homem, mas também o relacionamento do homem com Deus. Por quê? Porque nós temos que ver Deus como um pai. Então quando nós estamos honrando nossos pais, nós estamos honrando a Deus. Nós vamos honrar a Deus conforme nós temos entendimento de honrar os nossos pais. Irmão, isso influencia muito na nossa vida com Deus, conforme a nossa vida com o nosso pai. Pessoas que não conseguem perdoar o pai, pessoas que têm problemas de relacionamento com seus pais, quando se convertem, eles passam por essa situação. O relacionamento deles com Deus às vezes demora a engrenar por toda essa situação. Por isso que eu entendo que o quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, ele trabalha nas duas vertentes. Aí depois tem os outros 5 mandamentos, que fala da relação do homem com o homem. Não matarás, o sexto, né? O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho. E o 10º: não cobiçarás. Então você vê, eu falei 5 mandamentos, vamos colocar aqui, que é o homem com Deus na vertical. E depois mais 5, que é homem com homem na horizontal. O que isso aponta? A cruz de Cristo. Aleluia. Como Deus é perfeito. Como Deus. Gente, os 613 mandamentos ali do Torá torna a vida de uma pessoa praticamente impossível de cumprir todas as regras, todos esses preceitos, todos esses mandamentos. Então o homem fica numa situação que ele vê que ele não consegue, por mais esforço, por mais busca que ele tenha. Mas quando ele descobre a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, quando ele vê que é não por força, mas por violência, mas pelo Espírito Santo, aleluia, ele começa a ter entendimento. Por isso que Deus fala no livro do profeta Ezequiel: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, e vou escrever as minhas leis no teu coração. Então tu não vai cumprir as leis porque existe um código de regras, existe um código de conduta, existe um livro com uma lei que tu tem que cumprir. Tu vai cumprir a lei porque tu quer, porque tu ama a Deus. Está entendendo? Você ama a sua esposa, né? Então você não obedece a ela por amor, e assim vai ser o nosso relacionamento com Deus. E isso, gente, é maravilhoso. Quando você descobre que você está com Deus, que você obedece a Deus, não por uma obrigação, mas por amor, a tua vida cristã, a tua vida com Deus muda. É fantástico. Amém? Hoje foi bem rápido, né? A partir do domingo que vem, vamos estar comentando mandamento por mandamento, ok? Os 10 mandamentos, cada domingo um mandamento aqui vamos estar comentando, falando alguma coisa, né? Colocando a minha opinião, o meu estudo, ok? E eu te convido para estar aqui nos próximos 10 domingos para nós comentarmos aqui sobre os mandamentos da Bíblia Sagrada, os mandamentos que foram dados ao povo de Deus. Amém? Muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe. Hoje tem culto na tua congregação, ali no Betel tem culto das irmãs. O Ministério Feminino vai estar ali dirigindo o culto hoje, convidar a pregadora, vai ser bênção de Deus. Você vá na sua comunidade de fé, vá na sua igreja, vá na sua congregação, adore a Deus, ouça a palavra e aplique na tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, fique na paz. Tchau.